E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Hoje vamos falar sobre Ashita no Joe, volumes 1 e 2, publicação da editora No Pop, que fez um trabalho muito bom, tá? Papel pólen, impressão muito bonita mesmo. Essa encadernação tá ótima, lombada bonitíssima, capa, contracapa, com orelha e tudo que tem de bom. Enfim, minha gente, Ashita no Joe é um clássico dos mangás que finalmente está entre nós. Autoria de Asao Takamori e Tetsuya Chiba, e eu tenho que passar uma espécie de contexto histórico aqui para vocês sobre os mangás. Você tem até 1968 os mangás shonen, né? Que cuidado, shonen não é um gênero, é uma demografia. Isso significa que tem como público-alvo os jovens do sexo masculino, crianças e adolescentes que são público-alvo dessas histórias de mangás, que até então eram principalmente histórias sobre esportes. Mas também você tinha uma crescente de histórias de luta, e com Ashita no Joe você tem a consolidação dessa moda, e aí a editora Kodansha, a editora original, né, vai ser copiada pela editora Shueisha, que tenta ter o seu próprio Ashita no Joe, e aí vai criar séries parecidas e tal. E não só isso, como também vai criar uma espécie de fórmula para a história shonen perfeita, né, que, enfim, faz sucesso. E até hoje você percebe essa fórmula. Uma história de um jovem de 15 anos, que tem um objetivo muito grande, mas ele começa lá de baixo e ele vai ter que passar por vários desafios para conseguir esse seu objetivo. Ao longo da série ele vai se tornar mais forte, ele vai aumentar a sua técnica, vai aprimorar a sua técnica, vai se tornar cada vez mais poderoso, vai encontrar vários adversários ao longo do caminho que vão ser um choque de realidade para ele. Ele vai encontrar também muitos amigos, vai fazer amigos, pessoas que vão apoiá-lo nessa sua jornada, e com certeza ao final ele se torna uma pessoa totalmente diferente da que ele era no início. Isso tudo está presente em Naruto, em One Piece, em My Hero Academia, e está presente aqui em Ashita no Joe. Você vê a gênese disso tudo nesse mangá. Então, por mais que você já conheça esses arquétipos, que talvez sejam até mesmo clichês hoje em dia, na época não era. Na época, isso aqui era muito inovador. E qual é a história em si de Ashita no Joe? A história começa com esse painel muito bonito da cidade de Tóquio. E nas periferias, em uma periferia da cidade de Tóquio, é aqui que a nossa história começa, com o Joe Yabuki. O Joe, que é um órfão, um, um jovem transgressor, um jovem delinquente que passa de orfanato em orfanato, nunca se firmou em lugar nenhum, até que ele chega a esse lugar, mora na rua, e ele encontra com esse velho, o Danpei Tanger, e que vai criar essa inimizade, já vai arrumar confusão. Ele é muito violento, ele é muito esquentado, e ele vai arrumar confusão com esse velho, e aí depois deixa esse velho bêbado pra lá, e aí ele vai criar confusão com as crianças do bairro, ele vai bater nas crianças. Então, a gente já vê que ele é um herói, que não é bem herói assim, ele é simplesmente um cara que é bem imoral, na verdade, e que não é aquele herói tradicional. Enfim, acontece que em certo momento ele vai inclusive enfrentar uma facção criminosa lá nessa periferia de Tóquio, e os caminhos dele e do velho Danpei Tanger vão se encontrar novamente. Ele descobre então que o velho Danpei, ele era um boxeador fracassado, que teve uma lesão no olho, acabou tendo que encerrar sua carreira precocemente, se tornou treinador de boxeadores. Também não teve sucesso nessa profissão, porque ele treinou vários rapazes, nunca teve nenhum sucesso, pouco dinheiro também ele rendeu, e aí teve que fechar a sua academia, e desde então ele vive na sarjeta, nas ruas, entregue à bebida e a sonhos que ele nunca conseguiu realizar. E ele vê no Joe Yabuki muito talento para o boxe. Ele vê logo de cara a raça dele, a técnica, a explosão e tudo, e ele quer porque quer fazer com que o Joe vire um grande boxeador. Ele vai ser o maior boxeador do mundo. O Joe não tá nem aí para essa história. Ele, como eu disse, é um cara que é um delinquente, ele vive com as próprias regras, até porque ele nunca teve ninguém para ensiná-lo, e ele não tá nem aí.
Ele nega até o final, até que chega um momento que ele percebe que ele pode engambelar esse velho aí. E aí o velho, ele fala com o Joe em última hora, ele aceita ser treinado pelo velho, que vai trabalhar noite e dia na obra, como pedreiro, para suprir, para suprir as necessidades dele e do Joe, para que ele possa treiná-lo. Mas o Joe pouco se interessa por boxe e, na verdade, ele está só enganando o velho Danpei. E enquanto o velho não tá vendo ele, ele vai é, formar uma espécie de gangue de trombadinhas com as crianças daquele bairro e vai aplicar pequenos furtos, pequenos golpes. Uma hora ele é pego, levado pela polícia e é preso. E ele, como essa pessoa que desafia toda e qualquer autoridade que ele conhece, ele faz o maior escarcéu lá na prisão, ele vai acabar num reformatório. Do reformatório ele é torturado pelos outros delinquentes que ele encontra lá, né? Porque remédio de doido é um doido ainda pior. E ele vai ser julgado, ele desafia o juiz, ele xinga o juiz e tudo mais. Conclusão, ele é levado para o centro de detenção juvenil, numa parte rural do Japão. E aí, o velho que sempre quis treinar esse boxe pro Joe e o Joe nunca quis, o velho se irrita, dá um cacete no Joe e aí o Joe ele fica embasbacado porque caramba, eu fui espancado por um velho caolho bêbado. Como é que isso aconteceu? Ele tem seu ego ferido, ele tem a sua jovialidade, enfim, toda essa euforia de pensar que você é invencível na juventude abalada quando ele vê que ele não é tão invencível assim. E ele não só foi vencido, como agora ele tem sua liberdade tirada por causa das próprias ações dele. E ele vai ter que lidar com tudo isso e vai ter que lidar com dramas ainda maiores na prisão, quando ele vê que quem está na prisão é gente barra pesada mesmo, são os caras que são o pior tipo de gente e jovens que vão passar por aquele centro de detenção juvenil e vão se tornar talvez mesmo criminosos piores ainda quando eles saírem de lá. No entanto, é quando ele tem um confronto com um cara chamado Rikishi, que é, digamos que um chefão lá na prisão. Ele tem esse confronto com o Rikishi e o Rikishi ele descobre que é alguém totalmente de outro patamar na questão de luta. O Joe que se achava muito, que já tinha até aprendido uma coisa ou outra com o velho, ele vai se sentir, ou melhor, ele vai desafiar o Rikishi, vai ser derrotado. E aí ele passa a levar mais em consideração as coisas que o velho ensinou a ele, o velho doido do boxe, né, como ele é chamado muitas vezes, vai passar esses ensinamentos, vai levar esses ensinamentos muito mais a sério. E a partir desse momento em que ele começa de fato a se interessar pelo boxe como uma espécie de forma dele se superar, de uma forma de ele aprender algo, de uma forma de ele se tornar, quem sabe até mesmo uma pessoa melhor. E é isso o que o Danpei ele vê muito no Joe. Não só uma grande promessa no boxe, mas também não só também uma tentativa dele pôr suas expectativas no Joe, de pôr seus fracassos e pensar, caramba, os meus fracassos eu posso tornar realidade, eu posso tornar meus sonhos realidade no Joe, nesse jovem que eu conheci, que tem essa jovialidade que eu já perdi há muito tempo. Não só isso, como também ele tem a oportunidade de dar um amanhã pro Joe. E é essa questão do amanhã, desse caminho para amanhã, essa busca pelo amanhã, né? Afinal, Ashita no Joe é no Japão uma tradição, o Joe do amanhã. Nos Estados Unidos isso saiu como Tomorrow's Joe também.
essa questão de você ter o esporte como canalizador, você ter o esporte como uma atividade que move, que muda vidas e que vai dar amanhã, vai dar juízo, por assim dizer, para o próprio Joe. Isso daí é muito interessante também, essas discussões que são trazidas para o quadrinho, tá? Enfim, o volume 2 já vão ser mais aventuras na prisão, ele vai começar a, a criar ainda mais confusões com os outros detentos, até que aparece uma jovem investidora, uma jovem com uma ação filantrópica, e aí digamos que esse confronto que ele tem com o Rikishi vai se transformar num torneio de boxe dentro da prisão. E aí você vai ter ainda mais a ação do Danpei, dos ensinamentos do Danpei agindo lá dentro da prisão. E você tem toda essa competição, e você tem esses arcos de torneio que são também algo que é muito comum no Battle Shonen, né? Esses arcos de torneio. Mas também você tem dentro desse quadrinho essas discussões, você tem dentro desse quadrinho essa trama, que é uma trama muito divertida, tá? Que você lê de uma vez só, como a editora New Pop escolheu por não separar os capítulos, e sim fazer como se fosse uma graphic novel seguida. Então você consegue ler de boa assim, de uma vez só. Os dois volumes eu li de uma vez só, um em cada dia. E é uma leitura muito gostosa, uma leitura muito divertida, muito engraçada também. Tem momentos cômicos que são muito bem colocados. Os personagens são personagens muito ricos. Não só o Joe e o Danpei, que eu dei mais destaque, mas todos os coadjuvantes que circundam essa jovem filantropa, o Rikishi, até mesmo as crianças lá do bairro, os outros detentos. Tudo isso é muito interessante, mas você também pode ter até mesmo uma alusão com o próprio momento histórico do Japão e por que essa história de um jovem tão transgressor, de um jovem tão delinquente, se tornou tão popular naquela época, tá? O Joe, o Ashitano Joe, ele se tornou até mesmo um símbolo dessa juventude que rejeitava essa modernidade do Japão. Bem, vemos. E eu até estou me adiantando nos tópicos, tá? Eu vou falar sobre um antes, que é sobre essa relação do Danpei com o Joe. Você tem, após a Segunda Guerra Mundial, um Japão esfacelado. Você tem um Japão totalmente destruído pela guerra, uma guerra assim que muitas pessoas morreram, cidades foram dizimadas e não só isso, o orgulho japonês foi muito ferido. Então você tem essa geração do guerra e do pós-guerra, é uma geração perdida, uma geração que tem essa melancolia, essa depressão, e é nisso, e essa sensação de perda, que você percebe muito no Danpei, mas que no Joe você vê essa nova geração, essa geração do milagre econômico do Japão, essa geração de que talvez exista um futuro, um amanhã mais otimista. E aí você pode fazer esse paralelo do Joe com essa nova geração japonesa e o do Danpei com a antiga geração japonesa. E essa antiga geração tentando destruir a nova e a nova rejeitando isso. Tá? E aí, claro, isso você pode fazer essa análise. Eu não sei se foi algo que foi pensado na época com essas minúcias, mas foi algo que me veio à cabeça e eu quis partilhar aqui. Mas você tem, mas fato é que foi uma série muito popular entre os jovens, muito popular naquela época, tá? E toda essa, enfim, é massa demais isso daqui. Eu quero muito ler os próximos volumes. São 10, como eu falei, o total, né? Então ainda tem mais 8 para eu me divertir. E com certeza foi uma das melhores leituras do ano que eu tive até agora. Eu pouco mostrei da arte, porque tinha tanto para falar que eu pouco mostrei da arte, né? Nossa, que maçada, porque a arte do Tatsuya Chiba, ela é muito boa. Tem momentos aqui de página dupla, momentos de luta, as lutas aqui são muito dinâmicas, são muito impactantes. Você consegue talvez até mesmo
sentir a potência dos socos, momentos que ele tem que usar de sombra, ele usa muito bem, cenários ele faz muito bem. Uma arte muito detalhada, tá? Apesar de ser um pouco cartunesca, né? Porque era o estilo daquela época, né? Um pouco baseado no Osamu Tezuka, mas ainda nos anos 60 você tinha essa arte que você tinha essa mistura do cartunesco com o realismo e, enfim, o Tatsuya Chiba, ele não economiza nos detalhes, não economiza nas rachuras, não economiza no que faz isso aqui ser um desenho, apesar de muito limpo, muito rico e muito bonito também, tá? Esse daqui é com certeza um dos quadrinhos mais bonitos que eu tenho na minha estante, um dos que eu já li. E é muito bonito mesmo. Gostei bastante de ter lido Ashita no Joe e recomendo a leitura para vocês também, tá? Recomendo também o vídeo do Ilha Kaiju, que é um... enfim, eu passei aqui mais minha experiência de leitura, as coisas que eu pensei antes daqui, mas o vídeo do Ilha Kaiju é de um cara que, enfim, ele é especialista em mangá e tudo mais, então, e especialista em história japonesa e tudo, então ele passa outras visões que são até mais complexas. É um vídeo de 1 hora. Eu se chama Está no Joe e a gênese do Battle Shonen, se eu não me engano. Confiram lá que é muito bom, tá? Esse daí já leu Está no Joe? Comenta aí, se interessou, comenta também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!